Tá todo mundo vendo a tela? Conseguem ver? Bom, gente, então... Então, Não, assim... sim, sim. Tá. Desculpa, eu entendi não. Então, hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que é a nossa especialidade lá no laboratório, que são pinças óticas. Então, eu vou explicar para vocês o que é uma pinça ótica. Alguns de vocês já estão careca de saber isso. Peço desculpas para aqueles que já sabem. Ou se vocês quiserem não assistir, tudo bem. Mas acho que muita gente não sabe, então é interessante discutir isso e dar uma ênfase nas aplicações em biologia. Né? Então, a ideia básica, né, devido a esse cara, Arthur Ashkin, não lembro se o nome dele tem H agora, aqui ou não, mas enfim, Ashkin. Né? Um pouco depois que o laser foi inventado, o laser era dos anos 60, né? Esse cara inventou pinças óticas nos anos 70, início dos anos 80. Ele veio com essa ideia de que você pode ter uma partícula, né? Tipicamente de escala de micrômetro. Então, isso aqui tem um raio da ordem de 1 micron. Okay? E aí a gente usa um laser, incide com um laser nessa partícula. E esse laser, ele cria um potencial, ele exerce uma força, né? A gente sabe que luz carrega o momento. Momento H cortado K para cada fóton. Né? K é 2π sobre lambda vezes um vetor unitário, que é a direção do vetor de onda, né? Se a gente estiver falando de uma onda plana. E a ideia básica é que quando a luz incide nessa partícula, a gente tem um índice de refração do meio, onde a partícula está, e a gente tem um índice de refração da partícula. E aí o que acontece é que quando a luz incide nesse cara daqui, ela sofre refração, né? E isso corresponde a uma mudança do vetor K dela. E uma mudança do vetor K é uma mudança no momento. E pela terceira lei de Newton, tem que ter uma mudança no momento da partícula também. Se tem uma mudança de momento, tem uma força. Certo? Então, essa é a ideia conceitual por trás de pinças óticas. Ok? Então, eu não vou entrar em muito detalhe de muita coisa hoje, mas a gente vai tentar entender mais os conceitos por trás disso. Okay? Então, como que a gente calcula forças óticas? Né? Em meios dielétricos. Então, tem 3 regimes que a gente tem que saber. Se a minha partícula ela tem raio A, né, um tamanho da ordem de A, né, diâmetro 2A, o raio A. Okay? Então, tem 3 regimes. Né? Esse A ele pode ser muito menor que o comprimento de onda do laser. Ele pode ser comparável ao comprimento de onda do laser. Ou ele pode ser muito maior. E dependendo de cada um desses regimes, a gente vai usar aproximações diferentes. Né? Então, a gente vai escrever as equações de Maxwell na presença de um meio dielétrico, né? E a gente vai tentar usar essas equações para expressar a força. Okay? Quando o tamanho da partícula é muito menor do que o comprimento de onda, a gente está no regime de dipolo. Né? Esse é um meio dielétrico, a partícula é feita de um dielétrico. Né?
E a gente pode simplesmente aproximar a partícula como um dipolozinho, não, de cargas nesse campo. Aqui no meio tem o que a gente chama de teoria de Lorentz-Mead, porque o que acontece é que quando o comprimento de onda é comparável ao tamanho da partícula, a gente tem espalhamento, interferência, tem uma série de efeitos. E aqui é muito complicado de calcular a força, né? Tipicamente a gente tem que fazer coisas numéricas. Então tem pacotes de resolver as equações de Maxwell no meio dielétrico numericamente, fazendo nesse regime intermediário, né? E tem também esse regime aqui, que é o que a gente chama de regime de ótica geométrica, né? Ou ray optics em inglês, que é quando a gente pode tratar os feixes de luz como raios, né? Como linhas retas, né? É basicamente ótica geométrica que a gente aprende no colégio. Então tem esses três regimes aqui. Então cada um desses regimes vai ter forças diferentes, e as forças mudam muito, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, as coisas mudam bastante. Hoje, por simplicidade, a gente vai olhar para esse regime de dipolo aqui. Okay? Então, por simplicidade, só porque é um primeiro contato para muitas pessoas aqui com isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o regime intermediário, vocês podem falar com meus alunos Igor Brandão e Rafael Mufato, que provavelmente estão ouvindo aí. Também sobre esses outros regimes, mas eles vão saber direcionar vocês mais para esse... como calcular mais coisas sobre esse regime intermediário. Então, como é que fica essa força de dipolo, né? Você vai lá, resolve as equações de Maxwell. Eu vou focar hoje em como é que a gente mede forças com a pinça ótica, não como a gente calcula as forças que a luz faz sobre o objeto. Então, tem dois tipos de força. Um que a gente chama de força de scattering. Uma força radial. E ela tem um coeficiente de 128 π a quinta a sexta, dividido por 3, C lambda 4. Aqui tem um parâmetro que eu já vou explicar o que é. 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 ao quadrado mais 2. Tem o índice de refração do meio elevado à quinta potência e tem a intensidade, que depende do raio, quer dizer, do raio vetor da posição, e tem a direção Z. Eu estou assumindo que o laser está propagando na direção Z. Aqui. Então, esse aqui é um laser que sobe. Ele vai contra a gravidade. Então, essa é uma das forças. A outra força que a gente tem, né? Reparem que ela é proporcional à intensidade do laser. Né? Tem esse coeficiente aqui que depende do raio da partícula, depende do comprimento de onda. Né? E esse M aqui, ele é um parâmetro que a gente define, que é o índice de refração da partícula divididos pelo índice de refração do meio. Então, o sinal desse cara aqui, como aqui tudo é positivo, né? O índice de refração é positivo, a intensidade é sempre um número positivo, que é um campo elétrico ao quadrado. Né? Então, esse pré-fator aqui ele é muito importante, porque ele define o sinal da força. Okay? Alguma dúvida, gente? Bom, tem uma outra força, que é a força de espalhamento, força de gradiente. Depende do raio vetor também, da posição da partícula. E ela é dada por 2π, índice de refração do meio, raio da partícula ao cubo,
divididos por C. M ao quadrado menos 1 sobre M ao quadrado mais 2. E aqui é o gradiente da intensidade que importa. Ok? Então, essa força aqui, tipicamente a força de scattering, ela é muito menor do que a força de gradiente. Ou pelo menos a gente quer construir situações no laboratório onde esse é o caso. Porque se isso for o caso, a força de gradiente ela é conservativa, então a gente pode escrever um potencial para o nosso problema. Né? E o potencial ele é dado por menos 2π, índice de refração do meio, A ao cubo sobre C, M ao quadrado menos 1, M ao quadrado mais 2, vezes a intensidade do laser. Então, esse é o potencial que a partícula sente quando ela está numa pinça ótica, nesse regime de dipolo, onde a força de espalhamento, né, é muito menor do que a força de gradiente. Né? Para isso acontecer, o raio da bolinha tem que ser muito pequeno e tudo mais, tem umas condições que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já dá para ver, né, por essas expressões aqui. Tudo bem, gente? Reparem que as dimensões estão corretas, né? Porque, olha só, aqui eu tenho raio à sexta, aqui eu tenho lambda à quarta, isso daqui dá uma distância ao quadrado. Né? Então, isso aqui tem unidade de distância ao quadrado, porque o resto, né? Quer dizer, esse pré-fator, né? Depois tem a intensidade aqui, mas tudo bem. E aqui a gente tem uma distância ao cubo, aí você fala, caraca, vai dar errado as unidades. Mas não, porque o nabla ele tem dimensões de 1 sobre distância. Então, essa distância ao cubo cancela com 1 sobre distância do nabla e fica distância ao quadrado. Também tem uma intensidade aqui. Então, esses caras têm a mesma dimensão. É sempre importante olhar as unidades. Mas a gente vai trabalhar no regime conservativo, então a gente vai falar que essa força de scattering é muito menor do que a força de gradiente. E, como é esperado, se a partícula for pequena, que a força de scattering ela vai com o raio da partícula à sexta potência, aqui vai com raio ao cubo. Tá? Tudo bem, gente? Então, eu vou tomar um silêncio como tudo bem. Então, como é que é o potencial? Né? Como é que é essa intensidade? Em ótica, a gente trabalha com os modos do campo eletromagnético. Né? A gente pode fazer um laser. Né? Esse laser ele tem... Primeiro, quais são os graus de liberdade que a luz pode ter? Ela pode ter polarização, né? Isso daqui são 2 graus de liberdade, então a gente pode representar isso como um ponto nesse espaço C2. Né? Tem polarização, superposições de polarização horizontal e vertical. Pode escrever assim. A gente tem a frequência, ou energia, né? Vou representar assim. Né? Qual é a frequência do meu laser? Isso daqui vai estar relacionado com o modo temporal também, né? Por Fourier. Se eu tomar a transformada de Fourier de um pulso no tempo, essa transformada de Fourier ela vai me dar o espectro de frequências do meu laser. Né? Eu tenho o modo transverso.
ok? Que a gente usa esses modos de Laguerre-Gauss, que são indexados por dois números L e P, números inteiros, né? Então, isso daqui são todos os graus de liberdade que a gente tem para um fóton, ou para um feixe de luz em geral. E tem mais um também, que é a estatística, né? Vou chamar de número. Então, eu posso ter superposições arbitrárias de números de fóton. Então, tem todos esses graus de liberdade aqui que eu posso explorar. Okay? Essa intensidade aqui, né, a gente está preocupado com esse modo transverso aqui. Se eu fixar a energia, né, isso aqui está fixo, isso aqui está fixo. Isso daqui é um laser, então é um estado coerente. Para quem sabe de ótica quântica, isso faz sentido. Quem não sabe pode me perguntar, ou depois a gente fala mais sobre isso. Mas eu quero focar nos modos transversos, né? O que é esse modo transverso? O modo transverso, ele essencialmente se você pegar um cartão, né, o seu laser está propagando nessa direção aqui, e você bota um cartão nele, ele vai fazer uma figurinha no cartão. Qual é essa figurinha? É o modo transverso. Então, tem vários modos espaciais transversos, né? Eles são soluções dessa equação de onda paraxial. Que nada mais é do que as equações de onda que vêm das equações de Maxwell num regime onde tem umas certas aproximações, né? A derivada do feixe ao longo da direção Z não é tão grande. É basicamente isso. E aí tem várias soluções, né? Tem uma solução que o cartão aparece uma bolinha assim que ela vai sumindo conforme a distância radial vai aumentando do centro. Esse é o feixe gaussiano. Aí tem outros, tem um que tem um anel aqui. Que é o P igual a 1, L igual a 0. É análogo ao átomo de hidrogênio. Não é bem, as soluções são diferentes, não é a mesma, não são as mesmas soluções que as funções de onda do átomo de hidrogênio. Mas é uma coisa análoga, tá? Eu posso mostrar para vocês aqui, rapidamente. Então, aqui, ó, por exemplo. Então, tem L igual a 0, P igual a 0, um modo gaussiano. Tem L igual a 0, P igual a 1, é aquele modo com anel no meio. Então, assim, se eu produzir um laser nesse modo espacial, se eu botar o cartão nele, né, ele vai aparecer desse jeito aqui. Né? Tem esse L igual a 1, P igual a 0, tem um buraco no meio, tá vendo? O buraco vai aumentando conforme o L vai aumentando. E esses modos aqui, eles são modos que têm momento angular. Então, se eu colocar um material e o laser passar por esse material, né, ele vai trocar momento angular. Ele não troca só momento linear, ele troca momento angular também. Então, a gente pode usar esses feixes para girar coisas, né, para rodar o nosso objeto. Então, assim, a gente tem todos esses graus de liberdade aqui da luz para explorar, né? Esses caras, eles são autoestados do propagador eles são autoestados do operador que define a equação paraxial, né? Tudo isso é análogo em mecânica quântica. Então, eles se propagam sem se desfazer ao longo da propagação, né? Porque o que acontece é que a luz, né? A luz, ela se propaga à velocidade da luz, né? Então, ela se propaga nesse cone de luz aqui. Então, basicamente, bom, se ela está na direção Z, né? Ela satisfaz essa relação aqui. E aí, basicamente, o que acontece é que a propagação na direção Z para a luz é análoga ao tempo. Okay? Então, se eu tenho o meu feixe gaussiano aqui,
ele se preserva ao longo da propagação. Vou fazer uma coisa assim. Claro, ele pode abrir ou colimar, ou focar, ou desfocar ao longo da propagação, mas ele é sempre um perfil gaussiano aqui. Se a gente olhar, ele vai ser sempre um perfil gaussiano. Isso é consequência do fato de que esses caras são autoestados do propagador dessa equação de onda paraxial. Que, no fundo, tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que, para a luz, o eixo de propagação dela é o tempo. Alguma dúvida sobre isso, gente? Então, isso foi só uma breve aula sobre modos de Laguerre-Gauss. A gente vai falar hoje sobre pinças óticas feitas com esse cara daqui, com o modo gaussiano. Por quê? Porque ele é mais simples. Fazer pinças óticas com modos não triviais desse é um tema de pesquisa. Tem um aluno no curso, um aluno meu de mestrado, Felipe Almeida, que está trabalhando com isso também. Então, se vocês quiserem falar mais sobre isso, eu recomendo vocês procurarem. Então, como é que é a intensidade do feixe gaussiano? Né? Você vai lá, resolve a equação paraxial. Esse é o feixe gaussiano. E ele tem a seguinte cara, a intensidade dele depende do raio, depende da direção Z. Tem uma constante aqui, I0. Tem essa constante W0, WZ, elevado a menos 2R ao quadrado. Ele é uma gaussiana, né? Porque assim chama de feixe gaussiano. É uma gaussiana cuja a largura dela vai aumentando com o tempo e ela aumenta desse jeito aqui. E aí, esse ZR, ele é dado por π, W0, índice do meio, divididos por lambda. W0 é a cintura do feixe, né? A gente chama de beam waist em inglês, ou cintura do feixe. Né? E a ideia é que o feixe ele faz assim. Então, tem esse W0 aqui. E eu tenho o ZR, é a distância, é o chamado Rayleigh Range, né? Isso aqui é o Rayleigh Range. Ele mede o quanto o feixe está colimado. Né? Então, ele é uma medida dessa distância na qual eu posso dizer que o feixe não expande muito, nem diminui muito. E a gente pode ver isso aqui na cintura do feixe, né? Se o Z não é muito maior que o Rayleigh Range, isso aqui não muda apreciavelmente, basicamente. Então tá, então a gente tem um potencial em função de R e Z agora, né? Porque agora é só plugar aquela forma do feixe gaussiano aqui para a gente ver como é que vai ser a força. Então a força vai ser da seguinte forma. Então, plugando no V de R, a gente vai chegar à conclusão que o potencial ele é função de R e de Z. Ele vai ter uma constante V0 que eu vou absorver aqui. Okay? E isso vai ser dado por uma constante menos 2R ao quadrado sobre W0 ao quadrado menos Z ao quadrado
Estou expandindo em Taylor sobre ZR ao quadrado, expandindo esse cara aqui, essa intensidade aqui, expandindo em Taylor. Mais termos que são de ordem ZA4 e RA4. Hoje eu vou negligenciar esses termos aqui, então não vou falar deles. Mas também levar em conta o efeito desses termos é um problema de pesquisa. Então, a gente não sabe como é que esse negócio aqui funciona direito, se eu incluir termos de ordem superior. Mas, em primeira ordem, a gente tem um oscilador harmônico. Olha que maravilha. Como tudo na física, né? Então, a gente tem sempre um oscilador harmônico em primeira ordem. Então, a gente pode escrever as equações dinâmicas da nossa bolinha na pinça, que no fundo, a gente já tem visto, é a equação de Langevin. Ela descreve o movimento da partícula, né? Eu vou simplificar agora para 1D. A gente vai falar tudo 1D, mas tudo isso pode ser generalizado para 3D, né? Eu espero que o potencial na direção radial ele vai ser igual em x e y, né? E na direção z ele vai ser ligeiramente diferente, porque aqui eles são divididos por W0, aqui ele é dividido por ZR. Mas, ok, os detalhes não importam muito. Então, a equação de Langevin ela fica da seguinte forma. Ela vai ser uma massa vezes x dois pontos, mais gama x ponto, mais uma constante de mola x, e isso daqui vai ser igual a 2 kBt gama vezes psi de t, ou força estocástica, e esse psi de t ele é gaussiano, então ele satisfaz esse correlator, que é o que a gente tem visto nas últimas aulas. Agora, a gente vai trabalhar no número de Reynolds baixo, né? Porque a partícula ela tem 1 micron e as velocidades dela não são muito grandes. Então, a gente negligencia esse cara daqui. Não tem inércia na nossa partícula. E aí as equações de movimento vão ficar da forma gama x ponto mais kx igual a 2 kBt aí psi de t. Eu posso dividir tudo por gama, isso aqui vai ser x ponto, mas eu vou introduzir agora uma quantidade, que é o FC, a frequência de corte. Isso daqui vai ser igual a 2 kBt sobre gama psi de t, onde agora eu introduzi essa frequência de corte como sendo K sobre 2π gama. Ok? Reparem que esse FC ele tem que ter unidade de frequência, né? Como você pode verificar também se você dividir essas unidades aqui de K por gama. Por que ele tem que ter unidade de frequência? Porque aqui tem uma derivada temporal, então esse aqui tem unidade de comprimento por tempo, né? E aqui tem unidade de comprimento, mas então tem que ter uma unidade de 1 sobre tempo multiplicando ele. Sempre mantendo noção das unidades, é muito importante. Então agora vamos resolver esse negócio. Vamos tentar descobrir, né, qual que é o problema, qual é a missão que a gente tem. A gente vai ter no experimento, o que a gente vai fazer no experimento? Eu vou ter lá a minha bolinha presa, né? E eu vou medir a posição dela no tempo.
Só que a posição dela satisfaz uma equação diferencial estocástica. Então, é um negócio ruidoso, né? Tá aqui, o tempo t igual a zero. Vai ser uma coisa assim. Bem ruidosa. Tem um movimento browniano. Só que ele é um movimento browniano confinado. Porque agora tem um termo de força aqui, que é a força quadrática, né, da pinça. A pinça está mantendo a bolinha presa ali, ela não deixa a bolinha ir muito longe. Por isso que esse movimento browniano ele não diverge, ele é confinado aqui. Ele vai ficar preso aqui em uma determinada região. Mas sair de uma determinada região custa caro para ele, custa exponencialmente caro. Ele não quer, ele está limitado. Isso daqui é o dado experimental. Okay? Qual que é a tarefa que a gente tem que fazer? A gente tem esses dados, a gente consegue extrair isso do laboratório. Tá? Eu montei minha pinça ótica, liguei meu laser, coloquei minha bolinha e achei esse dado. Aí eu quero saber a seguinte pergunta. Qual é a força que o tweezer exerce sobre a bolinha? Eu quero entender essa pergunta. Eu quero calibrar o meu tweezer. Eu liguei ele lá, eu não sei nada sobre ele. Eu sei a potência, eu sei, eu sei um monte de coisas, mas eu não sei qual é a força exatamente. Aí você pode me falar assim, ah, legal, mas você sabe as fórmulas matemáticas todas. Olha só, você sabe esse V0 aqui. Porque esse V0, no final das contas, ele é dado por essas constantes todas aqui, vezes essas constantes todas aqui. A bolinha, os seus amigos químicos fizeram a bolinha para você. Então, você foi lá no microscópio eletrônico, mediu, e aí você sabe o tamanho da bolinha. Você multiplica isso tudo, legal. Mas ainda assim, eu não tenho como saber em detalhes qual é a força. Porque tem um detector. Esse detector, ele me dá uma voltagem, ele não me dá a posição da bolinha. Ele dá um número que é multiplicado por uma constante dimensional arbitrária. Tem muitos erros sistemáticos. Tem a transmissão da potência do laser, que passa pela lente antes dele bater na bolinha. Qual é essa transmissão? É muito difícil de medir isso diretamente, porque, experimentalmente falando, né, esses lasers são altamente focados. Então, você passa eles por uma objetiva de abertura numérica alta, é muito difícil de você conseguir dizer qual é a potência no foco, porque o foco é da ordem de alguns microns, e o seu detector ele tem pixels, e esses pixels também têm ordem de microns. Então, é muito, muito complexo de você, através de parâmetros do setup que você mede independentemente, extrair a força. Eu diria que é impossível. Ninguém faz assim. Então, a gente precisa de um método diferente para tentar entender quais são as forças que essa bolinha faz, quais são as forças que o laser faz nessa bolinha, né? E a ideia, que é uma ideia muito bonita, que, aliás, não serve só para pinças óticas, é que o ruído, né? Isso aqui é ruído, né? A gente vai medir um ruído, que é a posição da bolinha. Ele carrega informação. A informação da bolinha, da constante de mola da pinça ótica, está enterrada aqui dentro, de algum jeito, está criptografado aqui. E o nosso trabalho é descriptografar isso, tentar entender qual é a constante de mola dessa pinça. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Esse é o foco da aula. Alguém tem alguma dúvida até agora, gente?
Beleza. Então, vamos pegar essa equação aqui, e vamos tomar a transformada de Fourier dela. Quando eu faço isso, eu quero que vocês entendam que eu estou tomando a transformada de Fourier dos dois lados, tá? Isso aqui é um vício meu de escrever, mas eu espero que esteja claro. Então, vamos tomar a transformada de Fourier dessa equação. Vou escrever aqui de novo. Vai ser x ponto mais 2π fc x igual a raiz 2 d, o coeficiente de Einstein, vou abreviar aquela KBT sobre gama, vou abreviar como d. Okay. Então, tomando transformada de Fourier, a gente tem aqui um menos i ômega, né? Que é a derivada temporal dessa menos i ômega, mais 2π frequência de corte. Isso daqui é igual a transformada de Fourier de x, então x ômega, vou chamar de x til. E aqui eu tenho 2d raiz psi de ômega. Então eu posso, né, esse é o grande lance da transformada de Fourier, ela transforma uma equação diferencial numa equação algébrica. E aqui é primeira ordem, então a gente fica bem tranquilo. É só dividir isso daqui por isso. Okay. E agora, formalmente, eu posso escrever a solução. A solução é x de t, tem 1 sobre 2π aqui da transformada de Fourier, uma integral de x til ômega é elevado a menos i ômega t d ômega. Eu também posso escrever o x de t mais tal. Eu vou escrever isso daqui como uma integral em ômega linha. Mudar a variável de integração. Porque eu estou interessado agora em calcular o correlator porque ele é uma coisa que eu posso medir, então eu estou interessado nessa quantidade. Então eu vou multiplicar esses dois caras e tomar a média. Então isso aqui vai ser 1 sobre 2π ao quadrado, integral de d ômega, integral de d ômega linha, raiz de 2d, menos i ômega, mais 2π fc, é a menos i ômega t, raiz de 2d, sobre menos i, então parênteses aqui, menos i ômega linha mais 2π fc. Aqui eu vou ter é a menos i ômega linha t mais tal, vezes, agora a média, né? Psi de ômega, psi de ômega linha. Agora vocês têm que lembrar, a gente pode lembrar que há 2 aulas atrás, ou na aula passada, já não me lembro mais, a gente partiu daqui, né?
E aí a gente transformou isso daqui por Fourier, e a gente viu que o psi de ômega linha é igual a delta de ômega linha menos ômega. Certo? Que é delta de ômega linha mais ômega. Certo? Então, eu posso usar isso aqui, inserir essa identidade ali, da onde eu tiro que, né, isso tudo aqui é um parêntese, da onde eu tiro que a gente vai ter 1 sobre 2π ao quadrado, vai ter um 2D que vai aparecer, vai ter integral em d ômega de E menos I ômega T menos I ômega mais 2π FC é aí ômega T mais tal. Aqui eu vou ter I ômega mais 2π FC, porque aqui o ômega linha vira menos ômega, então, por causa dessa delta da integração em d ômega linha, né? E aí, esse cara daqui fica 2D sobre 2π ao quadrado d ômega é elevado a I ômega tal, porque esse cara cancela com esse, exponencial. E aqui eu tenho ômega ao quadrado mais 2π, frequência de corte, ao quadrado. Porque é o produto, esse produto notável aqui. Então, olha só que maneiro. Aqui a gente tinha T mais tal, aqui a gente tem T. Aqui, no final das contas, a gente só tem tal. Então, esse correlator ele só depende da diferença do tempo de T mais tal para T, que é tal. Então, ele só depende de tal. Né? Isso é interessante. Isso daqui eu vou reconhecer como uma função lorentziana. Vou poder ter 1 sobre aqui, né? Isso é uma lorentziana. E eu vou reconhecer isso aqui como uma expressão que é a transformada de Fourier da lorentziana. Ok? Então, a transformada de Fourier da lorentziana, a gente sabe que é dada por uma coisa. Eu vou botar um tio aqui, porque eu não estou preocupado com as constantes, mas vai ser uma coisa que vai aparecer um 2D aqui, vai aparecer um 2π FC aqui, tem aquele 2π ao quadrado que tinha antes, e aqui vai aparecer E elevado a menos 2π FC tal. Ok? Então, a moral da história é que o correlator x de t mais tal, vezes x de t, ele escala com E elevado a menos 2π FC tal. Ele escala também com D sobre FC. 2π FC. Né? Eu tô ignorando constantes no pré-fator. Deliberadamente, vocês podem preencher os detalhes, mas o que importa para a gente agora é isso. E o legal é que esse correlator é uma coisa que eu posso medir, ele é mensurável, né? A partir do ruído, eu posso fazer a autocorrelação dele. E aí a autocorrelação dele começa num certo valor aqui, que é dado por D sobre 2πfc, e ela decai exponencialmente com o tempo. Então, está aqui o correlator. Okay?
Agora, isso aqui depende no FC. E o FC é K sobre 2π gama. Então, eu posso escrever FC como sendo K sobre 2π. E gama eu conheço, né? Gama é 6π eta vezes A. Então, se eu souber a viscosidade do meio e o raio da bolinha, medindo o FC, eu consigo extrair o K. Então, é assim que eu consigo calibrar a minha pinça ótica. Olhando só para dados experimentais que saem dela, que são essas séries temporais aqui. Só para esses dados aqui. Okay? Então, a partir disso, a gente consegue calibrar as forças que a pinça atua. E aí a gente consegue pegar esse setup e aplicar ele em biologia, né? Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações disso em biologia, já já. Daqui a uma meia hora, mais ou menos. Por enquanto, alguém tem dúvida, gente? Ok. Então, vamos definir um negócio, né? A gente pode medir a autocorrelação, mas no laboratório a gente não faz bem isso. A gente faz outra coisa. Vamos definir a densidade espectral de potência, né? Power Spectral Density. Eu vou chamar isso aqui de JXX de ômega, né? A densidade espectral de potência desse sinal da posição da bolinha. Então, esse JXX, né, esse PSD que a gente chama de PSD, Power Spectral Density, ele é definido como no limite em que t vai para infinito, de menos t até t. Né? Isso aqui, a gente coloca isso só porque nenhuma medida é feita num tempo infinito, mas a definição é. Então, no laboratório tem algumas correções para isso, que eu não vou entrar em detalhes agora, por fato de que a gente só mede um intervalo de tempo finito, né? E aqui a gente tem x de t mais tal. É legal porque os matemáticos, eles... E aqui a gente tem e elevado a menos i ômega tal. Então, ele é a transformada de Fourier da autocorrelação. Okay? Essa é a definição. Eu estava falando que a física funciona assim. Os teóricos, eles têm todo o trabalho de formalizar o cálculo e fazer tudo para o limite contínuo. E aí os experimentais têm todo o trabalho de desfazer esse cálculo e transformar tudo para um limite discreto, porque no final das contas, no laboratório, tudo é discreto. Então, os nossos intervalos infinitesimais de tempo são sempre discretos. Intervalos muito pequenos, porém infinitos, né? Então, todo esse cálculo aqui, a gente tem que depois desfazer esse limite para o contínuo e dar conta dos termos de fronteira que sobram lá, que geralmente vão a zero, mas acho que na vida real não vão. Então, tem algumas pequenas correções para isso, mas que são importantes. Então, qual é a unidade desse cara, né? Então, JXX de ômega. Repara, né? Eu tenho aqui o autocorrelator, ele tem unidades de comprimento ao quadrado,
E aqui eu tenho unidades de tempo. Então, aqui eu tenho 1 sobre tempo. Né? 1 sobre tempo inverte, vai ficar tempo vezes comprimento ao quadrado, que é a unidade do PSD. Então, isso daqui, basicamente, é a unidade de metro quadrado por hertz no SI. Essa é a definição. Okay? E eu também posso escrever a transformada de Fourier inversa, né? Desse cara daqui, a transformada de Fourier inversa dele vai ser vai me dar o x de t mais tal, x de t, isso daqui é dado pela integral de d ômega sobre 2π. Eu peço desculpas por fatores de 2π que eu posso estar perdendo aqui ou ali, mas eu confio que vocês vão recuperar aí. Tem um jxx de ômega aqui, e aqui é elevado aí ômega tal, né? Aqui é menos, aqui é mais, é a transformada de Fourier inversa. Por que o PSD é importante? Qual que é o grande lance dele? O grande lance dele é que se eu fizer tal igual a zero, aqui eu vou ter x de t médio ao quadrado. E o x de t é uma coisa que, idealmente, né, a menos de um shift constante, a média dele é zero. Então, isso daqui é igual a integral em d ômega sobre 2π de j xx de ômega. Okay? Então, olha só, esse cara daqui são as flutuações na posição. Né? Então, o ruído na posição, né? E isso daqui, né, a integral do PSD ela te dá o ruído na posição. Então, o PSD, ele mede, num certo sentido, as componentes de frequência, né, do ruído. Então, jxx de ômega mede as componentes de frequência do ruído. Do ruído que eu digo da variância da posição. Então, é o quanto, né, no espaço de frequências você tem contribuindo para a variância da posição. Então, esse é o lance do PSD. Vem dessa expressão aqui. Por isso que as pessoas falam, né, do PSD. Porque em análise de sinais, né, quando você vai fazer um experimento, você tem um sinal muito fraco, né, tipicamente as pessoas medem um sinal AC. AC de corrente alternada mesmo. É um sinal que oscila no tempo. E ele oscila com uma determinada frequência específica. Né? Então, você está interessado em conhecer a densidade espectral de ruído, né, do seu aparato experimental, porque você quer saber se naquela frequência você tem muitos ruídos. Você quer saber se naquela frequência específica onde você espera o seu sinal, se aquela frequência é uma boa frequência para procurar um sinal ou não. Né? Você quer saber o quanto de ruído tem lá. Você quer saber se você pode filtrar aquele ruído. Você quer saber, isso daqui vai te dar, né, ulteriormente, a sensitividade naquela faixa de frequências. Né? Então, ele é um conceito muito útil. E as pessoas usam isso em metrologia, em física. Tanto que, se você olhar, por exemplo, experimentos muito difíceis, tipo detecção de ondas gravitacionais, esse PSD aqui, ele é a coisa mais importante que as pessoas medem do detector. Né?
Você tem sempre um gráfico do PSD em função da faixa de frequências, ele vai te dar a sensitividade mínima do ruído, né? Você não pode detectar deslocamentos da partícula na pinça óptica menores do que a flutuação que a posição dela sofre naturalmente devido a flutuações térmicas, certo? Não tem como eu detectar um ΔX menor do que a variância de X, né? Deve fazer sentido isso. Então, eu estou interessado no PSD porque eu estou interessado em saber se um determinado sinal de uma determinada frequência vai ser detectável ou não. Espero que esteja claro. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, o PSD do nosso problema, a gente já sabe qual é, né? Porque se eu for olhar aqui, olha, o PSD ele é definido como uma transformada de Fourier da autocorrelação. Mas a gente descobriu a autocorrelação justamente através dessa expressão aqui, que é uma transformada de Fourier. Então, né, isso aqui, lembrando, era a autocorrelação aqui em cima. Teve todo esse cálculo aqui para chegar na transformada de Fourier da Lorentziana. Então, se o PSD é a transformada de Fourier da autocorrelação, ele vai ser uma Lorentziana, que é o que está dado aqui nessa expressão. Então, o JXX do nosso tweezer, ele vai ser uma coisa da forma constante A sobre uma frequência ao quadrado, né? Antes eu estava falando de ômega igual a 2πf, né? Eu estou embutindo tudo nesse A aqui, e aqui eu tenho a minha frequência de corte que eu quero medir. Então, essa é a forma do PSD. Quanto que vale, né, qual que é a forma dessa figura? Então, se eu olhar espaço ômega aqui, né, ou frequência, né, eu posso olhar para esse JXX de ômega, né, e se eu fizer o gráfico desse cara daqui, eu vou obter uma coisa que é mais ou menos constante, até chegar na frequência de corte ele vai cair. Para F muito menor do que F6, isso é uma constante. Quando chega em FC, né, ele começa a ficar maior do que FC, ele começa a cair. É uma figura assim. E a área embaixo dessa curva, né, a área é igual a flutuações na posição, resumindo. Então, a gente vai lá no laboratório, né, e mede esse PSD aí. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso. Vou buscar o nosso paper aqui. Isso aqui foi um paper que a gente fez recentemente, no ano passado, com o Bruno Mello, o Felipe Almeida e o Guilherme Temporão da Elétrica. Enfim, o que o paper faz de novidade não interessa muito para a gente agora, porque a gente está na parte básica, a gente está tentando entender como é que calibra uma pinça ótica. Mas esse paper, de certa forma, a gente fez ele tem novidades nele, tem coisas novas, mas isso aqui foi o nosso marco zero de calibração de pinça ótica. Então, a primeira pinça ótica que a gente construiu no laboratório, a gente queria calibrar, então tem um pouco de teoria aqui, que o Felipe fez. Tem umas continhas aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês são os dados experimentais,
né? Então, está aqui o setup, tem um laser, no nosso caso é 780 nanômetros, né? Ele passa por uma objetiva de 100 vezes, é um microscópio, basicamente, um microscópio invertido. Né? Aqui tem um LED, né? A gente consegue ver imagens da partícula, da luz que ela espalha nessa direção, e a luz que passa para essa direção aqui, né? Que é a pinça ótica, ela é coletada por essa ótica aqui, e ela vai parar nesse PS, que é um Position Sensitive Detector. Ele é um detector de quadrante, ele detecta a posição, deslocamentos da posição do feixe. Okay? E aí, a partir disso, a gente consegue extrair, usando um osciloscópio ou uma placa de aquisição de dados, para quem conhece de experimentos, né? Vamos focar só nesse caminho aqui. A gente consegue extrair as posições da partícula, e aí, a partir desses dados, que são esses dados aqui, uma coisa tipo isso aqui, dados, a gente vai e calcula a autocorrelação e o PSD. Okay? Então, esse é o setup experimental. E aqui vocês podem ver alguns PSDs, né, que a gente tirou. Então, a posição da partícula ela é medida por um detector, e o detector dá um sinal em milivolts. Então, é por isso que a posição está aqui, a série temporal, né, isso aqui não vem na forma de posição, vem na forma de milivolts. Então, vocês veem que é ruído mesmo. Não dá nem para... É um barulho, um ruído. Né? E aí a autocorrelação disso e a transformada de Fourier dela dá isso aqui, nesse gráfico de cima, vermelho aqui. Isso daqui é comparando dois detectores diferentes, né? Dois métodos de aquisição de dados diferentes, se não me engano. Então, você vê que é exatamente essa forma aqui que eu estava falando para vocês, da lorentziana. Ela é constante e aí, a partir de uma determinada frequência ela cai. E aí a gente faz um fit disso aqui, né? E fazendo esse fit a gente consegue tirar essa frequência de corte. Então vamos olhar para alguns números. Eu gosto de ver números, eu não gosto de ficar só na teoria. Então a gente tem que olhar para os números, no final das contas. Então, qual que é a variância da partícula, né? É dado por essa expressão aqui. Variância da posição da partícula. Isso daqui é o correlator avaliado em zero. T mais tal nesse caso vai ser zero. Vezes x de t. Né? E aí a gente pode usar essa expressão que a gente derivou aqui. Essa expressão aqui. Botando zero aqui, a gente chega que isso daqui é da ordem de D, né? 2D, né? Então, 2 aqui faltando, sobre 2πfc. Na verdade, aquele 2 não importa muito. A gente está olhando ordens de magnitude agora, então isso aqui é aproximadamente 2D sobre 2π, vezes a frequência de corte. Só que isso aqui é igual a 2kBt sobre gama, divididos pela frequência de corte, que é 2πk sobre 2π gama. Então, esse gama cancela com aquele, e isso daqui vai ficar uma coisa da ordem de kBt sobre gama. Perdão, kBt sobre k. O gama cancela aqui. Essa expressão a gente podia ter chegado pelo teorema da equipartição. Mecânica estatística, né? Que diz o seguinte, ele diz que o valor médio da energia cinética, né? Usando o teorema do virial, o valor médio da energia cinética é igual, aproximadamente igual ao valor médio da energia potencial, isso vale para potenciais quadráticos, e isso é da ordem de kBt
sobre 2. Então, daqui a gente tira que x² é da ordem de KBT sobre K, que é a mesma coisa que a gente tinha descoberto aqui. Então, nossa análise de PSD está fazendo sentido. Ela concorda com o teorema de equipartição. Está bonitinho. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui para estimar a variância na posição da partícula. Então, a gente vai no laboratório, mede lá a potência do laser, né, por uma potência da ordem de 100 miliwatts, só para dar uns números para vocês. Então, não é um laser muito forte. O raio da bolinha é da ordem de 1 micron. A frequência de corte é da ordem de 1 kHz, né, que a gente pode medir. Aqui no nosso experimento a gente tem da ordem de 700 Hz, mas é quase ali, a gente está querendo ver a ordem de magnitude. Esses números todos vocês podem conversar com o Daniel Tandetnik, meu aluno, também está assistindo a aula aqui. Ele agora está trabalhando com pinças óticas, então ele conhece esses números muito bem. Se alguém quiser, inclusive, um dia visitar o laboratório, acho que vai ser muito legal lá, conhecer o setup dele. Recomendo. E aí a gente vai e mede uma constante de mola, né, que é da ordem de 40 femtonewtons por nanômetro. Okay. Aí a gente pode usar esses números para calcular qual que é a variância, né, ou melhor, a raiz quadrada da variância da nossa partícula no tweezer. Okay? Isso daqui é igual a x², x². Você faz a conta, bota no Google, isso daqui dá 10 nanômetros. Uma temperatura de 300 Kelvin. Então, é só lembrar, né? Ontem, o meu aluno Felipe, ele deu um seminário, a gente não lembrava esses números de cabeça, mas é fácil lembrar, né? 10 nanômetros sobre 1 micrômetro, que é o raio da bolinha, né? Então, essa aqui é a variância na posição dividido pelo raio. Né? Nanômetro é 10 a menos 9, mas aqui eu tenho 10 a menos 8 metros, né? Então, que é 10 nanômetros. E aqui eu tenho 10 a menos 6. Isso aqui dá 10 a menos 2, que é igual a 1 sobre 100, que é igual a 1%. Então, a flutuação na posição da bolinha é da ordem de 1%. Então, é assim que é bom de lembrar isso. Só precisa lembrar do número 1. Qual é a flutuação na bolinha? É 1% do raio dela. Ah, legal. O raio é 1 micrômetro. Então, a gente pode usar isso, né? Isso aqui, para calcular agora a escala de forças, né? De novo, a bolinha, ela flutua, né, numa escala de 1% do raio dela. Então, se eu botar uma lupa aqui, isso daqui flutua, essa distânciazinha aqui, a posição dela é aproximadamente 1%. Eu não consigo detectar deslocamentos menores do que esse. É impossível. Porque a incerteza na posição da bolinha, se o deslocamento for menor que a incerteza na posição, eu não consigo ver isso. Né? Ele vai estar enterrado nessa incerteza. A mesma coisa vale para a força. Né? Qual é a menor força que eu consigo detectar? É K vezes a incerteza na posição. Eu posso pensar nesse K como um número que converte posição para força, né? Constante da mola. E isso aqui vai dar, né, 40 newtons, 40 femtonewtons por nanômetro, vezes 10 nanômetros, dá 400 femtonewtons. Então, a menor força que eu consigo detectar com essas pinças óticas é da ordem de 400 femtonewtons. Femto é 10 a menos 15, 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, então isso aqui dá igual a 4 vezes 10 a menos 13 newtons, que é 0,4 piconewton. Pico é 10 a menos 12. Então, essa é a força, resolução de forças que a gente tem.
A gente não consegue detectar forças menores do que isso na nossa pinça ótica. Dá para fazer um pouquinho melhor, um pouquinho pior, depende do setup. Mas, assim, grosso modo, uma escala de ordem de magnitude, o tamanho é isso. Então, que escala de força é essa, né? Então, vamos fazer uma figura aqui sobre essa escala de força. Então, eu vou fazer ligações químicas aqui. Eu vou falar do comprimento típico dessas ligações químicas. Eu vou falar da força, né? A energia que eu tenho que dar, divididos por kBt para quebrar essas ligações químicas. E eu vou falar de força em Newton. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, ligações covalentes, que são importantes em biologia. Tipicamente, elas têm um comprimento da ordem de 0,15 nanômetros. E a energia delas sobre kBt é da ordem de 1.000, 1.600. E essa força aqui é da ordem de 1.000 piconewton, que é nanonewton, né? Nanonewton. Ligações iônicas. Eu vou só completar esse cara daqui. 0,25. Isso daqui é 20. Isso daqui é da ordem de 10 piconewton. É muito aproximado isso, tá, gente? Tudo isso aqui são números, ordens de magnitude. Hidrogênio, ligação de hidrogênio, 0,3, 10, 4 piconewton. E aqui o Van der Waals. Vocês podem depois calcular esses números e ver que é mais ou menos isso. Aqui é da ordem de 1, 0,4 piconewton. Então, olha só, a gente vê que as escalas de forças moleculares, né, se a gente converter, né, essa energia de ligação para uma força, né, realmente é da ordem desses caras aqui. Então, isso aqui é o ideal para você estudar fenômenos onde essas ligações químicas são importantes, que é basicamente máquinas moleculares em biologia. Essa é a escala de força boa. Tem umas outras aplicações exóticas de física, tipo medir estado fundamental de funções de onda em mecânica quântica, coisa assim, mas, enfim, isso daí é um negócio meio esotérico, né, do ponto de vista da física, não é nada muito aplicado por enquanto, mas se a gente quiser uma aplicação em biologia, as pinças óticas estão lá, né? A escala de força, de resolução de força que elas têm, é exatamente essas escalas de ligações químicas que são importantes em biologia. Só para dar uma ideia, né, o DNA, eu tenho aqui os meus base pairs, né? E esses caras aqui são ligações de hidrogênio, enquanto que esses caras aqui são ligações covalentes. Então, assim, a gente pode usar isso para esticar DNA, por exemplo, para desenrolar DNA, fazer microcirurgia, nanocirurgia em moléculas de DNA, né? Então, são coisas incríveis que a gente pode fazer, certo? Como é que eu sei disso, né? Só para complementar aqui, essa 1 kBt é da ordem de 4 vezes 10 a menos 21 joules. E a gente sabe que a energia, né, de ligação ela é da ordem da constante elástica da ligação vezes uma posição média ao quadrado. E aí a gente pode falar que essa constante da ligação
ela é da ordem da energia sobre x² médio. E aí, assumindo que essas ligações são tipo osciladores harmônicos, com a primeira aproximação, eu tenho que isso daqui é a força da ligação, que é, por sua vez, a energia sobre a raiz quadrada do tamanho típico dessa ligação. Então, tudo que eu tenho que fazer para obter esses números é dividir isso aqui em Joule por isso aqui em metro. E aí eu vou ter a força em Newton, tá? Presta atenção às unidades, né? Aqui está em Joule, aqui está em nanômetro. Então, todas essas unidades são nanômetros. Então, a gente está lá, né? Essas são as escalas de força desses sistemas de máquinas moleculares. E aí eu queria mostrar para vocês alguns resultados, né? Por exemplo, isso aqui está no livro do Bielek, né, que ele comenta sobre isso. Aliás, eu recomendo vocês lerem lá, está nesse capítulo Noise is not negligible. Essa edição online aqui é uma edição gratuita que ele disponibiliza no site, então eu não posso dizer qual é a página para vocês do livro em si, mas vocês podem olhar aqui. Então, isso aqui é um experimento feito em Stanford, se não me engano, pelo grupo desse cara Steven Block. Vou escrever o nome dele aqui. Então, ele é uma referência, né, nessa área, Steven Block. A especialidade dele é medir forças em escalas moleculares usando pinças óticas. Então, ele mediu, por exemplo, as forças que a RNA polimerase faz quando ela está transcrevendo DNA para RNA. Ele mediu essa molécula de quinesina, né, que é um motor molecular, é essa perninha que anda no microtúbulo. Então, a ideia é que eu tenho um microtúbulo aqui, e essa perninha ela vai andar, né? Isso é um motor molecular, que a gente vai ver na próxima aula, ou nas próximas aulas a gente vai estudar isso. Por que eu quis gastar tanto tempo falando sobre pinças óticas? Porque isso é a forma como a gente tem para medir essas coisas. A gente tem como calcular o tamanho do passo que esse motor molecular dá, qual é a força que ele exerce. A gente consegue, através dessa ferramenta, né, de pinças óticas, entendendo as forças que ela faz, a gente consegue calibrar e medir todas essas coisas aqui. E esse cara, Steven Block, uma referência nessa área. Então, por exemplo, uma coisa que eles fizeram foi prender 2 fitas de DNA nessas bolas de sílica aqui, né? E prender elas com pinças óticas vizinhas. E aí você consegue, toda vez que a RNA polimerase dá um passo, ela faz uma força sobre essas bolinhas, né? E a pinça ótica ela detecta essa força. Se ela estiver bem calibrada, por isso a ênfase em calibração, você consegue detectar os passos dessa molécula de RNA polimerase aqui, enquanto ela faz um RNA mensageiro. Então, a gente consegue usar pinças óticas para estudar diretamente máquinas moleculares, que é o tópico que a gente está olhando agora. Então, aqui está um gráfico. Por exemplo, isso daqui é em função do tempo, né? São as posições da RNA polimerase ao longo do DNA. Você vê que toda vez que ela dá um clique, ela muda de base, de base pair, né? Ela vai lá e faz um blobzinho na detecção da posição das bolinhas. Então, assim, é absolutamente incrível que a gente consegue medir isso, né? E aí, a partir disso, você consegue caracterizar o funcionamento do seu motor molecular. Você consegue estudar como é que o que ele está fazendo, como é que ele funciona. Você consegue discriminar teorias de funcionamento desse cara. Então, do ponto de vista experimental, é realmente espetacular. Aqui está um outro paper mais antigo, né? Bead Movement by Single Kinesin Molecules Studied with Optical Tweezers, do mesmo cara, Block. Isso é dos anos 90, então um pouco antigo, né? E acho que foi um dos primeiros que ele começou a estudar, né? Então, a ideia aqui é basicamente você prende um bead, né? Uma bolinha nessa molécula, nesse motor molecular quinesina, e aí você usa um tweezer para fazer força na bolinha e mede
a força que a quinesina faz quando ela tenta andar, né? Tá aqui um modelinho, um desenhozinho desses caras andando nesse microtubo aqui. Okay? E tem uma versão mais recente disso, que eu separei aqui, né? Current Biology, esse aqui é um paper mais recente. De novo, a mesma ideia, né? Ele consegue estudar a ideia do paper. Vamos olhar a figura principal aqui. Esse paper aqui é de 2015, então bem mais recente. Então, a ideia é que... Mas, Thiago, vocês conseguem prender esses caras lá na pinça ótica, aquela história do bottle beam e tal, para medir isso? Atualmente, no nosso laboratório, a gente só consegue prender microesferas de sílica. Mas existe toda uma ciência de preparar essas microesferas grudadas nessas moléculas. Então, isso é coisa de bioquímica. A gente não é bioquímico, a gente não sabe. Mas, a princípio, pode. Se a gente conhecer algum amigo bioquímico que saiba fazer isso, ele vai dar para a gente um potinho em solução dessas moléculas presas nas nossas bolinhas de vidro. A gente joga elas lá e vai conseguir prender. Ah, entendi. Agora, tem toda uma ciência de como preparar essas amostras que é altamente não trivial. E, atualmente, a gente não tem infraestrutura técnica para preparar as amostras no nosso laboratório. Mas se alguém mandar as amostras para a gente tem como medir. Entendi. Entendeu? A história do bottle beam eu vou comentar daqui a pouco, é outra coisa. Mas é relacionado. Mas então esse cara daqui, olha só que maneiro, ele usa isso para estudar o ciclo do movimento dessa quinesina usando pinças óticas. E ele consegue fazer predições quantitativas mesmo aqui. Então, stepping against hindering load in an optical force clamp. Então, um clamp óptico, né? Ele prendeu a quinesina lá, provavelmente tem uma bolinha presa. Tem que ler o paper com detalhes para entender. Mas, assim, só para dar um gostinho para vocês do que dá para fazer com esse tipo de sistema. E olha só, você consegue resolução, realmente isso aqui, você consegue resolução desse stepping, né, dessa molécula quinesina, dela dando os passinhos dela lá. Então, assim, é muito maneiro. Então, é mecânica, assim, o pessoal fala, nanotecnologia. Isso aqui é nanotecnologia. Isso é definitivamente uma aplicação de nanotecnologia. Outra coisa que você pode usar pinças óticas para estudar é um fenômeno muito interessante que eu queria chamar a atenção, que é o fenômeno de forças entrópicas. Então, qual a ideia, né? Isso aqui é uma sub-área, está dentro dessa sub-área de soft matter, que é matéria macia, né? É uma área muito interessante, na verdade, o pessoal tem interesse em procurar. Então, imagina que eu tenho um polímero aqui, e eu boto nesse polímero um peso. Ele tem um comprimento L0. Aí eu dou temperatura para esse cara, aumento a temperatura dele. O que vocês acham que vai acontecer com esse polímero? Ele vai aumentar de comprimento ou ele vai diminuir de comprimento? Alguém tem palpite? Qual é o esperado? O L1 vai ser maior ou menor que o L0? Vai aumentar, né? Maior, 50% de chance de acertar. Sim, maior. Apostam que é expansão térmica, né? Ele vai aumentar de tamanho. É isso? É. Não, ele vai diminuir. Ele vai encolher. Sabia que tinha pegadinha. Tinha pegadinha. Então, isso é uma força entrópica. A ideia aqui é a seguinte. Se eu olhar com uma lupa para isso aqui, é porque vocês estão acostumados em pensar em materiais que são dominados por energia.
esse material aqui ele é dominado por entropia. Então, se eu pegar uma lupa, né, o polímero é uma cadeia, né, por exemplo, DNA, ou uma proteína, né, uma cadeia de aminoácidos ou de coisas, de constituintes assim, né? E ele pode ter várias configurações, e essas configurações elas têm mais ou menos todas a mesma energia. Então, por exemplo, tem uma configuração assim, tem uma configuração assim, tem uma configuração assim, e por aí vai. Né? Tem várias configurações. A configuração esticada é uma só. Essas configurações aqui, eu tenho infinitas. Então, o que acontece é que quando eu dou KBT, eu permito o sistema, né, explorar esse landscape de energia. A diferença de energia desse cara para esse é muito pequena. E desse cara para esse é muito pequena. Todos eles têm um landscape muito pequeno. Se eu der KBT de energia para esse cara, ele vai explorar isso, mas na forma de calor. É uma coisa entrópica, né? Então, ele vai, basicamente, parar em alguma dessas configurações que tem um comprimento menor, né? Simplesmente porque tem mais configurações que tem um comprimento menor do que essa configuração onde ele está todo esticado aqui. Então, isso é uma força entrópica. Né? Então, o calor ele permite o sistema explorar essas configurações infinitas, esse grande número de configurações. E repara no seguinte, repara que se T é constante, né, a força desse negócio ela vai ser desse jeito aqui. Não vou mostrar para vocês, mas eu vou escrever. Ela vai ser uma coisa tipo menos uma constante vezes KBT vezes uma posição, né, que é o comprimento médio desse polímero. Né? Essa força, se T for constante, ela é conservativa. Mas o potencial ele não tem uma interpretação microscópica. Né? Em outras palavras, não existe nada, né, nesse sistema que dependa da posição. A energia desses caras aqui não depende muito da posição. Pode depender um pouquinho, mas não muito. Né? Então, não tem como eu interpretar isso de uma forma microscópica. Isso é uma força emergente pelo simples fato de que tem infinitas configurações onde o comprimento da cadeia, dos polímeros, é menor. Né? Você pode fazer experimentos, vocês podem fazer, é muito maneiro. Pega um elástico e aí prende esse elástico numa determinada altura com um peso embaixo, pode ser uma caneca ou sei lá. E aí você vai com um secador de cabelo no elástico e esquenta ele. Você vai ver que o peso vai subir. Dá para fazer o experimento em casa. Né? O elástico é um polímero, um emaranhado dessas coisas. Isso é uma força entrópica. E as pessoas elas medem isso com pinças óticas. Então, o que o pessoal pode fazer é que você pode prender um DNA aqui. Prende ele aqui numa parede. E aqui você vem com uma pinça ótica. E você puxa ele para cá fazendo força. Né? E aí, com essa força, você consegue estudar essa força entrópica KBT aqui. Consegue estudar essa mecânica. Tem coisas de mecânica de não equilíbrio, né? O Pedro Paraguaçu, especialista, pode falar mais sobre isso para a gente, de medir, você fazer um movimento abrupto, né? Não esperar o sistema entrar em equilíbrio. Tem quantidades que você pode medir usando pinças óticas, e por aí vai. E, por final, eu queria chamar a atenção que isso aqui é uma área de pesquisa ativa, né? Que a gente está fazendo no nosso laboratório.
Por exemplo, se a força não for harmônica, toda essa análise de calibração de forças vai para o beleléu. A gente não sabe mais. Tudo isso que a gente fez aqui, né? Tudo isso da análise do PSD, de tirar a frequência de corte, esquece tudo. Se a força for fortemente não harmônica, esquece. Se ela for fracamente não harmônica, tem correções, e a gente calculou algumas dessas correções, né? Isso é um negócio bem novo. O Bruno Suassuna pode falar também sobre isso. A gente pode usar feixes estruturados, que são esses modos de Laguerre-Gauss que a gente falou no início, né? Para criar pinças óticas que não têm uma forma gaussiana e, consequentemente, não têm uma forma de força harmônica. Então, essas coisas estão conectadas, né? A gente, inclusive, uma das coisas que a gente está tentando fazer no laboratório, né, que a gente vai fazer, é que a gente consegue fazer uma superposição de um feixe gaussiano com um feixe de Laguerre-Gauss. Então, a gente subtrai esses modos. E isso aqui vira uma pinça ótica que ela tem luz em volta, mas ela é escuro no meio. Então, a gente chama isso de dark focus. E aí, se o índice de refração, aquele parâmetro M, for menor do que 1, se o índice de refração da bolinha, né, for menor do que o índice de refração do meio, a bolinha ela vai ficar presa no dark focus, ela vai ser repelida da luz. Então, o Felipe está fazendo essa pinça ótica no laboratório, né? E aí a ideia é que essa bolinha seja uma célula viva, eventualmente, e a gente pode usar esse boro como sendo uma caixa, né, para essa célula, e se ela tentar se dividir, a gente pode tentar medir as divisões da força, as forças da divisão celular. Então, isso é um plano, né? O potencial nesse boro beam, ele é proporcional ao raio à quarta potência. Então, tem toda uma questão de mecânica estatística aqui, de como é que a gente extrai informações da posição da bolinha, como é que a gente usa informações da posição da bolinha para extrair informações sobre esse K não linear aqui, né? Esse K3, que a gente chama. Então, assim, é uma área de pesquisa bem viva. Tem muita coisa para fazer nessa direção, né? Sempre nessa vibe de buscar coisas em biofísica. E tem toda uma área de física fundamental também, que eu não estou entrando aqui no curso, porque nosso curso é de biofísica, não estou dando ênfase para esses experimentos de máquinas moleculares, por exemplo. Mas, assim, tem muita coisa interessante em você tentar medir forças microscópicas. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Queria abrir para perguntas. Eu vou parar de gravar aqui para a gente poder